Meditação diária, 29 de junho. Irmãos. O verso principal está em Lucas 8, verso 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A palavra irmãos ocorre nas Escrituras centenas de vezes, usada basicamente com 3 sentidos. Algumas vezes é uma referência aos filhos de um mesmo casal, ou, pelo menos, àqueles que têm um dos pais em comum. Lázaro, Maria e Marta são o exemplo. João 11, versos 1 e 2. Irmãos são também aqueles que pertencem a um mesmo povo com laços de sangue. Por isso, na carta aos Romanos, Paulo declara: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Romanos 9, versos 2 e 3. A expressão irmãos pode ser também uma referência aos que creem em Cristo e seguem seus ensinos. Um bom exemplo se encontra no livro de Atos. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras? Atos 1, versos 15 e 16. Também Paulo, escrevendo aos Colossenses, os chama de irmãos em Cristo. Colossenses 1, verso 2. Certa vez, Jesus explicou quem são seus irmãos. Dirigindo-se aos ouvintes, ele perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, versos 48 a 50. Assim, todos nós que aceitamos o Evangelho temos o mesmo Pai. Mateus 6, verso 9. E somos irmãos de Cristo. Hebreus 12, verso 11. Somos também irmãos uns dos outros. Mateus 23, verso 8. Isso mostra o tipo de relacionamento que deve haver entre nós. Deus espera que amemos uns aos outros. 1 Pedro 2, verso 17. E que, por essa razão, sirvamos uns aos outros. Gálatas 5, verso 13. E levemos as cargas uns dos outros, Gálatas 6, verso 2, ajudando a suprir as necessidades como se o fizéssemos a Cristo, Mateus 25, de 31 a 40. Como irmãos, é necessário que não nos queixemos uns dos outros, Tiago 5, verso 9, nem falemos mal uns dos outros, Tiago 4, verso 11. Jamais sejamos pedra de tropeço para quem quer que seja. Romanos 14, versos 10, 13 e 21. Antes, encorajemos uns aos outros em nossa jornada em direção ao reino de Deus. Hebreus 3, versos 12 a 14. Quando houver qualquer desavença entre nós, vamos corrigir com brandura. Gálatas 6, verso 1. E com a disposição de perdoar até 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for pedido perdão. Mateus 18, versos 21 e 22. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque somos chamados teus filhos. E sendo teus filhos, Senhor, somos irmãos do nosso Salvador Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o teu grande amor e a tua misericórdia nos alcança, mesmo sem merecermos. Quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo renove nosso caráter e nos dê um coração puro, um espírito reto. Que este coração possa amar o seu irmão, Senhor, que possamos nos amar uns aos outros, assim como tu nos ama. Te rogo, te suplico, em nome de Jesus. Amém.